E aí, tudo certo? Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das partes mais decisivas da redação do Enem, a conclusão. Dominar essa etapa de verdade pode ser o que separa a aprovação do quase. E a gente vai ver exatamente como garantir esses pontos. A resposta para essa pergunta tem nome e sobrenome. Competência 5. São 200 pontos, gente. 200 pontos só para avaliar a sua capacidade de propor uma solução para o problema que foi discutido. Então, uma conclusão bem feita não é só um final bonito, não. É, na real, um passaporte para a nota máxima. E hoje vamos construir esse passaporte juntos, passo a passo. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a conclusão do Enem tem uma missão, um trabalho bem específico. Não é um espaço para um resumo qualquer ou para jogar uma ideia nova de última hora. Pelo contrário, é uma parte super técnica da redação que segue regras bem claras para entregar o que o corretor espera, uma solução para o problema. E a regra de ouro, a mais importante de todas, é esta. A conclusão é o momento de resolver, não de discutir mais. Acabou. Todo o parágrafo tem que ser focado em apresentar soluções para aqueles desafios que foram levantados lá no desenvolvimento. Então, nada de argumento novo aqui, combinado? Para buscar a nota máxima, a conclusão precisa cumprir 4 missões. Primeiro, começa com um conectivo que mostre que você está terminando. Segundo, confirma que o texto está fechando e o ideal é fazer isso de um jeito inteligente, retomando algo lá da introdução, sabe? Para criar um texto redondinho. E o mais importante, a terceira e a quarta missões, que andam juntas. Apresentar aquela proposta de intervenção completa, que resolve na prática os problemas que você apontou. E é nessa proposta que a gente vai focar agora. Tá, mas como se constrói essa tal proposta? Então, ela tem uma anatomia, tipo um esqueleto, com 5 elementos que são obrigatórios. Pensa nisso como um checklist mesmo. Se todos os 5 itens estiverem lá, bem escritos e conectados, os 200 pontos da competência 5 vêm. É quase matemático. O primeiríssimo elemento é o agente. A pergunta aqui é simples. Quem? Quem é que vai fazer alguma coisa? Quem tem o poder para agir? E atenção! Não pode ser uma coisa vaga, como a sociedade ou as pessoas. Tem que ser uma instituição real, um grupo concreto. Tipo, o governo federal, o Ministério da Saúde, uma ONG específica, a mídia. Tem que ter nome e sobrenome. Beleza. Depois do agente, que é o quem, a gente tem a ação, que é o quê. O que exatamente esse agente vai fazer? Vai criar uma lei? Vai implementar um programa nas escolas? Lançar uma campanha de conscientização na TV? A ação precisa ser uma medida prática, clara, objetiva. Agora, o meio ou o modo? A pergunta aqui é como? De que jeito essa ação vai sair do papel e virar realidade? Vai ser por meio de verbas públicas? Através de oficinas? Com uso de aplicativos? Essa parte detalha a logística, os recursos que fazem a coisa acontecer. O nosso quarto elemento é a finalidade. É o objetivo da ação. Ele responde à pergunta para quê? Para que fazer tudo isso? Qual é o resultado que a gente espera? Para garantir o direito à educação, a fim de mitigar a violência urbana, com o objetivo de promover a cidadania. A finalidade mostra para o corretor que a sua proposta tem um propósito relevante. E por último, para fechar com chave de ouro, o detalhamento. Esse aqui é o toque de mestre, sabe? O detalhamento é uma informação extra que você adiciona para deixar um dos outros 4 elementos mais rico, mais específico. Pode ser uma explicação sobre o agente, um exemplo da ação, enfim, é o que mostra que você tem um domínio ainda maior do assunto. Certo. Agora que a gente já viu a teoria toda dos 5 elementos, vamos botar a mão na massa. Ver como eles funcionam na prática é o melhor jeito de entender de vez essa estrutura. Vamos analisar alguns exemplos. Olha só esse primeiro exemplo. Que clareza! Vamos caçar os elementos. O agente, governo federal e esferas estaduais. A ação, ampliar o investimento. O meio, o uso de verbas. A finalidade, integrar repressão à prevenção. E o detalhamento, olha ele aí, a referência à Constituição de 88 dando um peso, uma fundamentação extra para a proposta. Tá vendo? Todos os 5 elementos aqui conversando entre si. Perfeito! Vamos para mais um. Agora é sobre letramento digital. O agente, Ministério da Educação, bem específico, ótimo. A ação, instituir projetos pedagógicos. O meio, mediante workshops. A finalidade, proteger a autonomia do pensamento. E o detalhamento, cadê? Tá ali, ó, na ação, especificando que esses projetos devem acontecer em todas as etapas de ensino. É uma informação a mais que deixa a proposta muito mais completa. E um último exemplo para não restar dúvida. Tema meio ambiente. O agente é o governo federal via Ministério do Meio Ambiente. Ação dupla aqui, robustecer inspetores e elevar sanções.
O meio, uso de tecnologia e patrulhamento. A finalidade, harmonizar desenvolvimento com preservação. E o detalhamento vem para expandir essa finalidade, conectando com a ideia de um legado para a posteridade. Lindo, né? Mostra como os elementos se encaixam de forma fluida. Ok, a estrutura dos 5 elementos já está na cabeça, certo? Agora vamos para algumas dicas de ouro, uns truques para refinar ainda mais a sua conclusão e deixar ela assim impecável. A primeira dica é bem simples, mas faz uma diferença danada na elegância do texto. Tente variar o jeito de começar o parágrafo. Sair do óbvio, portanto, pode mostrar que você tem um vocabulário mais rico. Ter na manga algumas opções como dessa forma, em suma ou por conseguinte é uma ótima ideia. A segunda dica é sobre o detalhamento. Olha a diferença que faz. Só falar ao governo federal já funciona, tá certo? Mas olha como fica mais sofisticado adicionar uma explicação, tipo instância máxima do poder executivo. Esse detalhezinho eleva o nível do texto. Para o corretor, isso mostra profundidade, mostra conhecimento. E por fim, unidade lógica. Isso aqui é fundamental. Pensa assim, a solução que você propõe na conclusão tem que ser o remédio certo para a doença que você diagnosticou no desenvolvimento. Se você falou que o problema é uma falha do Estado, a solução tem que envolver o Estado. Essa coerência interna amarra o texto todo e deixa seu argumento muito mais forte. Com uma conclusão poderosa dessas, a estrutura da redação nota 1000 começa a tomar forma. Cada parte do texto tem a sua função e quando a gente junta tudo, o resultado é um argumento coeso, convincente, difícil de contestar. Vamos ver o fluxo completo. A introdução apresenta o tema. O primeiro desenvolvimento ataca uma falha, geralmente do governo. O segundo mostra as consequências disso na sociedade. E a conclusão, como a gente viu, propõe uma solução que fecha esse ciclo todo, resolvendo os problemas que foram apontados. É uma estrutura poderosa, faz todo sentido. E essa frase resume tudo perfeitamente. Redação do Enem não é sobre sorte ou inspiração, é sobre método. É sobre dominar cada um desses blocos, a introdução, os 2 desenvolvimentos e, claro, a solução na conclusão. Esse é o caminho mais seguro e mais rápido para uma nota excelente e, claro, para a aprovação. Agora, o mato do tesouro está na mão. A ferramenta para construir uma conclusão perfeita está aí. A estrutura está dominada. A pergunta que fica agora é: sobre qual problema da nossa sociedade essa ferramenta tão poderosa vai ser aplicada? A preparação não para. A gente se vê na próxima.